Olha, a medida provisória da liberdade econômica aprovada na Câmara e no Senado corre o risco de perder a validade. Gentilmente atende mais uma vez a Jovem Pan o deputado Jerônimo Gergen, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, que foi relator da MP da Liberdade Econômica na Câmara. Deputado, bom dia. Obrigado por atender a Jovem Pan. Tudo bem, Thiago? Bom dia a você, bom dia aos membros da mesa e também aos nossos ouvintes. É uma coisa bem diferente, né? Depois de aprovada uma lei, uma guerra que está se estabelecendo, realmente colocando em risco uma conquista importantíssima para a sociedade e para os empreendedores brasileiros, né? É lamentável a forma como está sendo feita essa guerra entre Câmara e Senado, né? Mas realmente o risco existe e a demora do Executivo ele tem até o dia 12 para fazê-lo, mas tentamos que fizesse ontem, né, pode realmente fazer com que o texto tenha que ser novamente apreciado na Câmara e, consequentemente, caducar, como se diz do Congresso. Agora, deputado, para a gente entender, o DEM, o MDB e o partido do senhor, o Partido Progressista, na Câmara estão ingressando no Supremo para que o texto que foi aprovado no Senado volte para a deliberação dos deputados. Qual que é o ponto principal que o Senado alterou e que existe a necessidade de que a MP volte para a Câmara? Bom, são duas situações. Uma é a situação da Câmara, que eu até dou razão, é incrível, mas eu dou razão, porque foi mudado o texto lá no Senado, é necessário que a Câmara faça a reavaliação. Então lá eles retiraram o trabalho nos domingos, que eu havia autorizado que quem quisesse trabalhar, quem quisesse abrir o seu negócio pudesse abrir, e com essa alteração o Senado entendeu por uma supressão não precisaria ser reavaliado pela Câmara. E a Câmara reagiu, né, porque agora está aquela história, o Senado não quer admitir que seja um carimbador das decisões da Câmara. Isso eu acho muito mesquinho, né, porque, na verdade, dentro do processo legislativo, você tem que alterar o tema, agora alterar pura e simplesmente para dizer que não aceitou integralmente como veio da Câmara é um equívoco. Então, eles entraram com mandado de segurança, que era para ter sido decidido ontem, né, eu acho que deve sair hoje a decisão, onde pediram com prazo, e me parece que são 6 dias o prazo dado, o texto voltasse para a Câmara reanalisar. Então nós teríamos, se a decisão fosse hoje, uma vontade de que até quarta-feira a medida provisória fosse novamente apreciada em plenário, em razão desse ponto, do trabalho aos domingos. Seria muito bom se a gente pudesse aprovar e fazer voltar. Então, essa é uma das guerras jurídicas. A outra é uma guerra onde o senador Davi Alcolumbre, no meu ponto de vista, está completamente equivocado e é inconstitucional. Né? Liderado pelo José Serra, pelo Anastasia, pela Simone Tebet e pelo Renan Calheiros e o Otto Alencar, mais PT, PSOL e Rede, eles retiraram, então, o texto do domingo. No entanto, outro artigo de revogação de lei, eu estava revogando uma parte da lei que permitia o comércio e outros setores a poder abrir no domingo. Mas esse ponto não foi questionado pelos senadores. O outro artigo que autorizava o trabalho nos domingos, sim. Agora o Senado se deu conta e o presidente Davi Alcolumbre mandou um novo autógrafo para a presidência da República, querendo que isso seja retirado do texto. E eu tenho argumentado que isso não pode acontecer, porque o artigo que ele quer retirar agora, um ato da mesa, é aprovado pelo plenário da Câmara. Portanto, agora só cabe sanção ou veto. Entendi. Mas ele, na verdade, mesmo assim mandou, né? Eu estou tentando convencer o governo de reagir, vamos dizer assim, constitucional na ação judicial, mas não tenho encontrado muita facilidade para dialogar com o governo. O ideal era ele ter sancionado ontem, como nós até achávamos que ele poderia ter feito, afinal de contas ele vai ser operado, já deixava a lei sancionada. E, no meu ponto de vista, isso impediria esta ação da mesa do Senado, que é inconstitucional. Então, essas duas ações, elas demonstram um bastidor de guerra, de poder, de status, né, de influência, que é lamentável que seja feita em cima de uma medida dessa. E eles estão fazendo justamente porque foi uma das poucas que este ano conseguiu ser aprovada, né? Até porque de 26 ou 27 medidas provisórias, só 3 foram aprovadas. E essa porque teve um grande popular, um grande apoio empresarial, a gente muito, mas agora virou objeto de guerra
para saber quem manda mais, o que eu acho lamentável. Deputado, a pergunta agora de Bruno Garchagen, daqui a pouco é o Josias de Souza que vai fazer a pergunta. Deputado, bom dia. Duas perguntas. Primeiro, por que o presidente não sancionou ainda? E se essa posição do Senado é menos uma questão política aí, para não ser um mero chancelador de projetos aprovados na Câmara, e mais uma mentalidade anticapitalista? Bom, primeiro que normalmente o presidente sanciona uma lei no último dia. Isso é praxe, não é de agora, não é do Bolsonaro, não é... No entanto, quando você tem um risco como esse, eu ponderia ao governo que fizesse antecipação, sancionar no outro dia da aprovação, né? Preferiu não fazer, agora não sei como vai acontecer, porque todas essas ações já avançaram, né? Então nós temos esse entrave aí acontecendo. E o Congresso lá, o Senado tem uma luta que, e nisso eu até concordo, que a medida provisória tem que chegar 30 dias antes para ser apreciada. Estão derrubando muita medida provisória porque não tem chego com esse prazo. Mas há uma comissão junta, uma comissão mista antes de ir a plenário. Então não tem tanta razão disso. E eu, de qualquer forma, entreguei com 17 dias uma medida provisória que levou 45 dias para ser instalada, que teve recesso branco, portanto eu tive que relatar uma medida em menos de 30 dias e entregar com 17 dias ainda para o plenário do Senado analisar. E lá eu ouvi de tudo, né? Se as emendas não foram pagas, porque nós não somos mero brimbador do que vem da Câmara, temos que mostrar que temos poder. O debate feito pelos senadores, eu citei 5 deles que foram estratégicos lá para derrubar isso, eu até digo que foi lamentável, né? Porque não tinha ali, era um interesse, vamos dizer, da sociedade, que diminuiu o tamanho do Estado na sua vida, né? Então é uma guerra política, principalmente lá no Senado, e agora um erro, né, constitucional de uma lei aprovada por um ato da mesa querer ser substituído um artigo que, no meu ponto de vista, não pode. Deputado, só para a gente fechar, a pergunta de Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Deputado, rapidamente, bom dia. Bom dia. Às vezes na vida a gente tem que fazer uma relação do tipo custo-benefício, né? Essa medida provisória tem tanta coisa meritória ali, não estão fazendo uma guerra em torno do trabalho aos domingos inutilmente, porque na prática já há, de alguma maneira, trabalho aos domingos. Não era melhor aproveitar o resto da medida provisória e impedir que um detalhe comprometesse o todo? Josias, na verdade, o que eu estou tentando fazer é dar segurança jurídica, porque muitas vezes a abertura no domingo pode acontecer, mas tem um custo. Para você ter uma ideia, o setor de revendas de veículos aí em São Paulo, né, para poder... O custo para o sindicato é de R$2.400.000 por mês. O sindicato só deixar abrir. Imagina se tem cabimento, 2.400.000. Então, nós tendo... peguei um exemplo local aí em São Paulo, né? Você está em Brasília, mas não é São Paulo, né? Então, o que acontece? Estávamos dando legalidade a isso, porque, na verdade, tem uma portaria, a portaria 604, que autoriza 78. O problema é que tem fragilidade. Toca o governo e, na verdade, vem um outro raciocínio e derruba isso. Então, era uma questão de segurança jurídica, né? O que não precisava era ter essa guerra agora do parlamento. Não é o domingo que está atrapalhando. É essa coisa, queremos apreciar de novo, não é porque querem que volte o domingo, porque querem mostrar que são mais fortes que o Senado. Essa é uma questão. E o Senado querendo mostrar que é mais forte que a Câmara. Então não é mais o mérito do trabalho aos domingos, e sim essa guerra política. Agora, que é importante a gente dar essa segurança jurídica, porque é muito mais caro pagar o sindicato do que o trabalho. Da relação do trabalho a domingo. Deputado Jerônimo Gergen, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor. Olha, muito obrigado. Espero que o dia hoje se conclua toda essa expectativa e de maneira positiva. E se tivermos que votar, espero também que a Câmara paute para a próxima semana. Obrigado.